o mais forte que você puder. Vamos honrar o nome do Senhor através das nossas palmas. Dê um brado de vitória a Jesus onde você está. Aleluia. Uau. Antes de você sentar, eu queria saber quem nos visita hoje pela primeira vez. Levanta a mão aí. Nós temos alguns visitantes. Vamos dar uma salva de palmas aos nossos visitantes também. São muito bem-vindos. Agora dê 3 high fives à tua volta e fala assim: Deus te abençoe. Glória a Deus. Pode tomar o teu lugar. Pode se assentar. Coloca o teu cinto. Meu irmão, que culto, velho. Eu não sei nem se eu vou entrar na palavra. Esse foi um culto incrível, que Deus te abençoe até domingo que vem. Uau, que culto. Vira para a pessoa do seu lado e diga: uau, que culto. Agora para o outro lado diga assim: o pastor nem vai pregar. O culto está oficialmente encerrado, mas quem quiser ficar para um devocional curtinho pode ficar. God first. Muito prazer, meu nome é Eduardo. Faz 3 semanas que eu não estou aqui, mas hoje eu voltei. Uau. Feche os olhos agora onde você está. Só dá um sorriso para Jesus, de olho fechado, deixa ele ver o seu sorriso. Obrigado, Jesus, porque a tua doce presença está aqui conosco. Espírito Santo, enquanto nós estamos aqui expostos à tua palavra, nós oramos, marca as nossas vidas, enche o nosso coração de alegria e de esperança. Eu te amo, Jesus. Você pode falar isso para Jesus? Diga: eu te amo, Jesus. Diga: eu te amo, Espírito Santo. Diga: eu te amo, Senhor Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia junto comigo em Lucas capítulo 2. Apesar de ser um devocional curto que eu vou compartilhar aqui, e depois ainda tem ceia e bênção apostólica, e a gente já vai emendar com o culto das 4. Essa talvez seja a pregação mais importante do ano. Então esse talvez é o tema mais importante do ano, e eu quero que você mergulhe junto comigo aqui na palavra. Lucas capítulo 2, versículo 7. Esse texto trata a respeito do nascimento de Jesus. E, obviamente, eu acho que vocês perceberam que tem uma árvore de Natal aqui. Quem que percebeu a árvore de Natal? Tá. Tem alguém que não percebeu a árvore de Natal? Tá, porque eu sou essa pessoa em casa, tipo assim... A Kristen corta o cabelo. Percebeu algo de diferente? O sofá. Então temos uma árvore de Natal aqui que foi preparada pelos nossos voluntários. Dá uma salva de palmas aí, a galera que preparou. Pastor, mas a árvore de Natal, um elemento pagão. Não, essa aqui é a árvore de Salmos 1. O quê? Serás como a árvore plantada junto ao ribeiro, e vai dar fruto no tempo certo, e tudo que faz prosperará. Por que tem uma árvore aqui? Porque eu amo Natal. E eu tô com o microfone na mão. E a Zion Church ama Natal. Quem que ama Natal aqui? Mas pastor, será que Jesus nasceu mesmo dia 24, dia 25, dia 26, dia 11? Eu não vi a certidão de nascimento de Jesus, mas ele nasceu. E o Natal é uma oportunidade de falar do nascimento mais importante da história da humanidade. Então, ao invés de ficar falando da árvore que eu não gostei, do pisca-pisca que deveria ser colorido, e do nascimento exato de Jesus, eu vou usar essa data que a sociedade me deu para proclamar o nome mais lindo que existe. Meu Deus do céu. Você vai jejuar o almoço, fica tranquilo. Eu nunca conheci ninguém que jejuou e passou mal. Lucas 2:7.
E ela deu à luz o seu primogênito, e envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, eu estou trazendo boas notícias de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por esse texto lindo? É incrível que Maria então dá à luz ao primogênito, envolve ele em panos e coloca em uma manjedoura. Não existia um lugar chique ou exclusivo, ou um hospital muito chique para receber Jesus. Ele foi recebido em uma manjedoura. Ele não foi anunciado pela mídia do tempo, mas ele foi anunciado pelos anjos. Acontece que um anjo do Senhor aparece, a glória de Deus aparece, e o anjo disse: não tenha medo. É incrível que todo mundo fala: eu quero ver anjo, quero ver anjo. Quem já falou assim: eu quero ver anjo, Deus? Tá. Aí toda vez que o anjo aparece na Bíblia, a primeira coisa que ele fala é: não tenha medo. Então o anjo aparece e fala assim: não tenham medo. Eu estou aqui para falar para vocês uma boa notícia. Quero que você dê o sorriso mais bonito que você pode dar agora. Esse aí. Agora você vai virar para o teu irmão e vai falar assim: eu tenho boas notícias. Pastor, qual que é a mensagem de hoje? A mensagem é essa: eu tenho boas notícias. Eu tenho boas notícias. Na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador. Eu tenho boas notícias para você. Na cidade de Davi nasceu o Salvador. Eu não sei se você me entende, mas eu tenho boas notícias para você. Na cidade de Davi nasceu o Salvador. Na cidade de Davi nasceu Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tenho boas notícias. O evangelho é lindo. Isaías 7,14, o profeta diz: por isso o próprio Senhor vos dará um sinal: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Eu tenho boas notícias. Sabe o que o anjo está declarando para esses simples pastores? Ele está dizendo: nasceu a semente da mulher que pisará na cabeça da serpente. Nasceu o Filho de Deus que veio para destruir as obras do diabo. O que o pastor está anunciando, ou melhor, que o anjo está anunciando para os pastores, é que existia uma nova temporada. Existiam boas notícias. E obviamente, se existem boas notícias, é porque existem más notícias. Pastor, mas você é um gênio. Eu sei, eu tenho orado bastante por isso. Se existem boas notícias, é porque existem más notícias. Agora, pastor, qual que eram as más notícias? Trevas, escuridão, separação,
morte eterna. Então, quando nós falamos de Jesus, eu quero hoje te treinar para pregar o Evangelho. Tem alguém empolgado aqui para treinar o Evangelho, para pregar o Evangelho? Ah, pastor, hoje eu queria só receber. Você vai receber. Mas crente tem que ser como um rio, você não é um lago. Tem gente que vem, vou para a igreja, vou receber. Uau, que culto. Até domingo que vem. Aí você recebe. Sabe o que acontece com ovelha gorda? Quebra a perna. É verdade. Ovelha que só come, ovelha que não corre pelo pasto, que não prega o evangelho, que só fica preocupado em receber. Tem crente que é mais um mar morto, que recebe revelação em conferência. Meu irmão, hoje eu quero te ativar para falar para Portugal que você tem boas notícias. Porque às vezes a gente tem uma expectativa, eu quero uma igreja, um prédio muito grande para caber 10 milhões de pessoas, a gente faz um culto lindo e Portugal inteiro será salvo. Isso não seria lindo? Mas não é a maneira que Deus escolheu de anunciar e de propagar o avanço do reino dele nessa nação. Qual que é a maneira que ele escolheu? Não é um prédio feito de pedras, são pedras vivas, é você. Você, dá uma salva de palmas para Jesus, alguém me ajuda? Alguém me ajuda porque eu tenho boas notícias. Essa manhã, nasceu na cidade de Davi, o Salvador. Salvador do quê? A verdade é que se você não entende do que você foi salvo, você não entende o tamanho do presente que você recebeu. E tem crente que está tão acostumado com a salvação, e com o fato de vir na igreja, e com o fato de adorar, e com o fato de que a gente tem acesso a pegar a palavra e ler a palavra, que a gente deixa de entender que o maior presente já foi entregue. Natal não é troca de presentes, mas o Natal é receber o maior presente da história da humanidade. E na cidade de Davi nasceu o Salvador. Eu tenho boas notícias. O evangelho ele é empolgante. E o que o anjo está declarando aqui para esses pastores é: mudou a temporada. Na cidade de Davi nasceu a descendência da mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente. E quando nós falamos de evangelho, quando nós falamos de boas notícias, é importante entender o significado dessa salvação. Eu fui salvo do quê? Do que eu fui salvo? Muitas vezes eu não valorizo um presente porque eu não sei quanto que ele custou. Eu lembro que uma vez eu recebi um relógio de presente. Eu não entendo muito de relógio. Aí eu coloquei o relógio no pulso e fiquei umas 2 semanas com o relógio. De repente eu estou numa viagem, sento na viagem, do lado está o pastor Teófilo. O pastor Teófilo olha para o meu pulso e fala assim: que relógio é esse aí? Não é esse aqui, tá, pessoal? E eu não vou falar o valor, senão você converte, aí perde a graça. Aí ele: que relógio? Eu falei: eu ganhei esse relógio. Você sabe quanto que custa esse relógio? Eu falei: não. Aí ele colocou lá no Google. Quem que faz pesquisa no Google aqui? Você se acha super inteligente, né? Você acabou de ler e você diz: não, eu já estudei sobre isso. Colocou no Google: esse relógio custa tal. O quê? Esse aqui? Esse aqui? É. Uou! Uau! Você valoriza. Por quê? Porque você sabe quanto custou. Você foi salvo do quê? Eu quero contar para você a história do evangelho. Levanta a tua mão aí. Tá, você tem 5 dedos, graças a Deus. Faz o dedão. Fala comigo: criação. Pode abaixar o seu joinha. Esse é o meu primeiro ponto hoje. Criação. Você não é um acidente do destino.
Repita comigo. Eu não sou um acidente do destino. Aí você pode estar aqui e falar assim, pastor, mas eu não fui uma gravidez desejada, eu não fui amado pelo meu pai, eu não fui amado pela minha mãe, mas aí a palavra diz, ainda que o meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor nunca me desampararia. Quando eu falo de criação, eu falo para você, primeiro versículo da Bíblia, que não é a minha opinião, não é o que eu acho, não é o que eu penso, é a palavra de Deus, que não muda e não precisa ser atualizada. Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Fala comigo, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então o dedão é o dedo da criação, você não consegue construir sem o dedão. Ou como é que fala aqui, dedão? É dedão mesmo, né? Dedo grande do pé. Polegar. Volta tudo, tá? Eu sempre falei polegar, vocês que perceberam errado. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Os céus e a terra não são consequência de uma explosão cósmica. Deus criou. Deus cria com um propósito. Só que Deus não criou só os céus e a terra. Aí a palavra vai dizer em Gênesis 1:26, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Fala comigo, domine. Então o que a palavra está dizendo aqui é que Deus criou os céus e a terra, só que Deus não criou só os céus e a terra, Deus criou o homem, Deus criou a humanidade, e para a humanidade ele deu o propósito, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra, e os que se movem rente ao chão. O homem não é evolução do macaco. Você não fica feliz por isso? Fala assim, graças a Deus. O homem não é. Eu lembro que eu tinha 8, 9 anos na escola, e aí o meu professor começou a falar sobre evolucionismo, e falou que o homem era evolução do macaco, só que ele não sabia que eu era neto de uma senhora do reteté. Eu não prestava tanta atenção assim, não estou dando base bíblica para você, tá? Não sei se tem alguém que tem na escola. Eu estava ouvindo aquilo, eu gostava de fazer bagunça. Aí ele falou, porque nós somos todos evoluções do macaco. Aí eu falei assim, professor, discordo. Tipo assim, o que esse aluno que está falando pela primeira vez aqui? Discordo, professor. Por que você discorda? Porque a palavra diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas os estudos dizem, e existem várias, que teve a evolução. Eu falei, professor, vamos fazer o seguinte, você é a evolução do macaco e eu fui criado por Deus. Tive bastante dificuldade para passar aquele semestre, eu não sei porquê. Mas quando a gente fala de criação, eu estou falando aqui de propósito, de perguntas existenciais. Por que eu existo? Por que eu estou em Portugal em 2022? Por que eu tenho a habilidade que eu tenho? Por que eu tenho o carisma que eu tenho? Por que eu gosto disso e não gosto daquilo? Por que eu torço para o Benfica e não torço para o Porto? Eu também não sei por quê. Quando eu falo de criação, eu não consigo pregar o evangelho sem falar de um Deus que é criador e é soberano e criou todas as coisas. Por que existe salvação? Porque você foi criado por Deus, e porque você foi criado por Deus, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Se eu soubesse cantar, eu já emendava aqui. Você tem valor. A palavra diz aqui, façamos o homem. Não falou assim de qualquer jeito. Põe aí um cabelo. Para alguns você coloca um pouco de menos cabelo. Um faz um pouco mais alto, um pouco mais... Não, ele fala assim, o homem, a criação toda é de um jeito. Agora o homem, ele é a obra-prima da criação.
o homem façamos a nossa imagem e semelhança. Você coloca a tua imagem naquilo que tem valor. Se você é um artista, você faz um baita quadro, e para garantir que aquele baita quadro terá os seus créditos honrados, o que você coloca? A tua assinatura. Então as pessoas vão olhar para aquele quadro e vão falar assim, quem que fez essa obra-prima? Ah, foi Eduardo Nunes, grande artista. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, a Santíssima Trindade está tendo uma conversa, eles dizem, a humanidade é a obra-prima e a gente vai colocar a nossa assinatura, vai ser a nossa imagem. Você pode ter sido rejeitado pelo teu pai biológico, mas você foi criado e projetado pelo teu pai celestial. Efésios 1 diz que ele te escolheu nele antes da fundação do mundo. Eu tenho boas notícias. Você foi criado por Deus. Você foi desejado por Deus. Você foi sonhado por Deus. O salmista diz em Salmo 129, tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado. Tu és tremendo e maravilhoso. Os meus ossos não eram encobertos, não te eram encobertos quando eu fui formado e tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias. Esse é o seu Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao seu Deus? Que te criou, que colocou a imagem dele na humanidade, que colocou a assinatura dele na obra-prima. Esse é o nosso Deus. Você coloca a tua imagem naquilo que tem valor. É por isso que na moeda tinha a cara do imperador, de César. Perguntaram para Jesus, Jesus, é lícito pagar imposto? Aí ele pega a moeda e fala assim, de quem que é essa cara aqui? É de César. Dai a César o que é de César. Moeda tem valor, sim ou não? Naquilo que tem valor, o imperador colocava a cara dele. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Na humanidade, o Senhor coloca a imagem e semelhança dele. Mas pastor, a moeda foi chutada. Tem alguém que tem alguma moeda aqui no bolso? Tem alguém aqui? Alguém? Não joga, tá? Tá. Eu quero. Ou uma nota, pode ser uma nota, uma moeda. Tá. Aqui. Valeu, Rony. Vou comprar a figurinha. Isso aqui vale €1. Ou melhor, vale 5 figurinhas. Quanto que vale isso? 5 figurinhas. Quanto que vale isso? €1. Quanto que vale isso? Mas foi pisado. Quanto que vale? €1. Eu não vou fazer isso porque é muito gráfico. Mas se eu cuspir nessa moeda, quanto que vale essa moeda? €1. Se eu jogar uma pedra em cima dessa moeda, quanto que ela vale? O que acontece contra essa moeda não altera o valor que ela tem. Você tem valor. Então eu vou sair anunciando, eu tenho o dedo para cima aqui, o polegar aqui da criação, eu vou começar a falar para todo mundo que eu vejo que tá tudo certo, eles são amados, aceitos e lindos e bonitinhos e todo mundo vai para o céu. É isso, pastor? Não, resposta errada. Por quê? Porque você tem agora o teu indicador. Faz aí o 2 aí. O que isso aqui significa? O pecado. Teve gente que já falou assim, faz o... Não, isso aqui é o pecado.
Agora o culto está encerrado. Deus abençoe. Alguém consegue terminar a pregação aqui? O que isso representa? O pecado. Gênesis 2,16. O Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Você conhece a história? A humanidade comeu a árvore, comeu do fruto proibido. Eles morreram fisicamente? Ele deu uma mordida no fruto e caiu duro no chão morto? Não! Que morte aqui que a palavra diz então? É uma morte espiritual. É uma separação eterna de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. E o jardim era um ambiente santo. E o Deus Criador também é um Deus santo. E o Deus bondoso também é um Deus justo. E Ele colocou na criação uma lei. Você pode comer de qualquer fruto, só que dessa árvore não. O dia que dela comer, você vai morrer. E aí o homem ele tenta viver da própria maneira. E a mulher é induzida pela serpente, come do fruto e passa para Adão, eles comem. E aí o Senhor faz o quê? Ele retira a criação, uma vez perfeita, agora contaminada pelo pecado, ele retira do Éden, que era um ambiente santo. Você não pode mais ficar nesse ambiente. Está sujo pelo pecado. Ah, pastor, mas esse pecado aí foi muito tempo atrás. O que eu tenho a ver com isso? Paulo vai falar o que você tem a ver com isso e o que eu tenho a ver com isso. Romanos 3,20, portanto, ninguém, fala comigo, ninguém. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que tornamos plenamente conscientes do pecado. Versículo 23, pois todos pecaram, fala comigo, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. O que Paulo está falando aqui? Que o pecado, esse pecado original, ele afeta toda a humanidade, agora está no DNA, está no ADN. Todos pecaram, e ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei. Então a lei é ruim? Não, mas ela aponta para mim o meu delito. Porque a lei fala, não adulterarás. Ah, mas pastor, eu não adulterei. Aí Jesus, ele levanta a barra, ele fala assim, agora não é só não adulterar. Se você olhar com intenção impura, você já adulterou. Então como é que eu cumpro a lei? Eu não consigo cumprir a lei. E a palavra era clara, se você comer, Adão, você vai morrer. Em outras palavras, tem um preço. E é por isso que a Bíblia vai dizer, em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então é importantíssimo falar do pecado, falar da morte eterna, porque se eu não tenho a convicção de que eu sou pecador e destinado a uma eternidade sem Deus, por que eu preciso de um Salvador? Eu sou salvo do quê? Do que você foi salvo? E é por isso que aquele anjo, ele fala assim, eu tenho boas notícias, na cidade de Davi nasceu o Salvador. No Antigo Testamento, então, no infinito amor de Deus, representando e apontando para ele, Jesus, ele fez algo que era o sacrifício de animais. Então o povo pecava e Israel levava então diante do sacerdote um cordeiro, e a morte daquele cordeiro era uma troca, era como se o pecado do povo estivesse sobre aquele animal e agora o povo estava purificado. Só que graças a Deus que hoje é dia de ceia e ninguém aqui trouxe um cordeirinho. Tem alguém que trouxe, deixou o cordeiro ali fora? Você amarrou ele ali?
Fala, no final fica aqui, que no final eu te chamo. Você não fez. Por que você não fez? Você não fez por causa do terceiro ponto. Você não fez por causa da cruz. Agora pode levantar, sem medo aqui. Por que o maior dedo indica a cruz? Porque é o amor extravagante de Deus que nos alcança, que nos lava, que nos purifica. E então, quando João Batista está a batizar pessoas, e a pregação de João Batista, radical como todo profeta, arrependei-vos, raça de víboras, pensa numa pregação atrativa, né? Vamos para a conferência de João Batista, arrependei-vos, raça de víboras, é o nome. Vamos. Comprei 3 inscrições, eu vou chamar meus amigos que não conhecem João Batista. E aí João Batista está na conferência dele, a batizar pessoas, e ele está batizando aqueles que são raça de víboras e se arrependeram. Aí de repente ele para o batismo e olha no horizonte e diz: uau, ali não é uma víbora. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o povo murmurou no deserto, e então o Senhor ele manda serpentes para picar o povo, e o povo começa a morrer, e Moisés vai orar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia. O Senhor fala assim: faz uma serpente de ouro, e você vai levantar essa serpente numa haste, e aquele que olhar para a serpente ficará curado. Ele não era uma víbora, mas ele tomou o lugar da víbora. O que aquela serpente de ouro no deserto aponta? Aponta para Cristo, que se fez pecado. Porque Deus é justo, e o pecado contaminou a humanidade. Em outras palavras, Deus estava a dizer: o salário do pecado é a morte. Eu pequei, você pecou, alguém tem que pagar o preço. Alguém tem que pagar. E como é que você paga? Você paga pela vida. A vida está no sangue, por isso que o cordeirinho era sacrificado. Só que agora, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, mudou a estação, agora é o cumprimento da profecia de Isaías. Ele vos dará um sinal, a virgem conceberá e dará à luz a um filho, o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Eu tenho boas notícias, ele veio. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mateus 27, a palavra vai dizer, fala a respeito dessa história em que Jesus está já indo para a cruz, e os seus últimos momentos na terra, e no versículo 21 a palavra diz: então perguntou o governador: quais dos dois vocês querem que eu solte? E responderam eles: Barrabás. E perguntou Pilatos: o que farei então com este, Jesus, chamado Cristo? E todos responderam: crucifica-o. Por quê? Qual crime ele cometeu? Perguntou Pilatos, mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. E quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário estava se iniciando um tumulto, ele mandou trazer água, lavou as mãos diante de todo o povo e respondeu, e o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. O amor de Deus nos constrange. Agora Pilatos, ele está nesse lugar audacioso, onde ele tem duas pessoas ao seu lado, e de um lado tem Barrabás, um assassino, um rebelde,
um bandido, e do outro lado Jesus, e o que ele fez além de curar e restaurar famílias, e ressuscitar os mortos, e curar os enfermos, e ele está com esses dois homens ao seu lado, e ele pergunta para a multidão: quem vocês querem? E a multidão começa a gritar: nos dê Barrabás, nós queremos o assassino, nós queremos o rebelde, e o que a gente faz com ele? Que crime ele cometeu? E a multidão grita: crucifica-o! E às vezes a gente lê essa história e fala: mas espera, essa história de Jesus indo para a cruz, e o que tem a ver? Barrabás aparece, e Pilatos e a multidão pede por Barrabás, e a multidão solta Barrabás. Não foi a multidão que soltou Barrabás, foi o amor de Deus, foi o amor extravagante de um Deus que enviou o seu único filho para morrer naquela cruz. Jesus, ele vai dizer em João 10:18, ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Não foi a multidão que tirou a vida de Jesus, Jesus se entregou por você. E agora, ele vai para a cruz ao ser crucificado. E do outro lado, Barrabás, um assassino, rebelde, pecador, tem as suas correntes soltas. Enquanto Jesus toma o lugar que ele merecia, e Jesus caminha para aquela cruz, e em uma das suas últimas palavras na cruz ele diz: está consumado. O preço foi pago. A morte eterna que eu precisava pagar já foi paga. Eu tenho boas notícias. Na cidade de Davi nasceu o Salvador, nasceu aquele que tomou o lugar de Barrabás. A palavra Barrabás significa literalmente filho do pai. Sabe quem que é Barrabás? Você. Barrabás sou eu. Barrabás é você, que merecia uma cruz. E Jesus diz: eu carrego a sua dor, eu carrego a sua culpa, eu carrego a sua vergonha, eu carrego as acusações, eu carrego a mentira, eu carrego. Vai, Barrabás, vive a vida. Vai, filho. Vai, filha. Vai. Eu tenho boas notícias. Na cidade de Davi nasceu o Salvador. Paulo, ele diz categoricamente em Colossenses, no capítulo 2, versículo 13, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que nos era contrária e removeu e a pregou na cruz. Ele pegou a escrita de dívida, os meus pecados, todos escritos, e falou assim: eu levo. Ele pregou isso na cruz. Então agora eu tenho criação, pecado e a cruz. Meu quarto ponto, aliança. Então, pastor, você disse que Jesus morreu na cruz, então todos são salvos, e é isso simplesmente que a gente tem que anunciar. Não, existe uma aliança. Existe uma escolha. Você não casa obrigado, você escolhe colocar uma aliança em seu dedo. Pastor, como é que eu escolho então? Quanto que custa ter acesso a esse sacrifício? Quanto que custa colocar os meus pecados nesse Cordeiro Santo de Deus, no Filho, no Emanuel, no Filho de Davi? Quanto que custa? Não tem preço, mas eu tenho que escolher.
E eu não posso escolher por você. Por mais espiritual que seja o teu pai, a tua avó, a tua mãe, ela não pode escolher por você, porque Deus não tem neto, Deus só tem filho. E chega um momento que a tua escolha é quando você fala: Deus, eu quero, Deus, eu entrego a minha vida a Ti. Os meus atos, a minha vida me levam à condenação, mas eu creio que o Senhor foi para aquela cruz, e eu quero viver para Ti. E é por isso que o texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então essa salvação, ela não é universal e automática a partir do momento que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. A salvação, ela vem para todo aquele que nele crê. Então eu preciso pegar a minha fé e depositar nele. E crer nele, e crer que o sacrifício foi perfeito. E quando nós olhamos para a cruz ela representa esse amor imenso de Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz. Mas também aponta para a santidade de Cristo, porque Ele era o único que poderia pegar o teu lugar. A tua mãe não poderia pegar o teu lugar. O teu pai não poderia pegar o teu lugar, o teu pastor não poderia pegar o teu lugar, ninguém poderia pegar o teu lugar, mas João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, Ele está apto, Ele pode, Ele não pecou, Ele foi tentado como eu e você, mas Ele não pecou, e agora isso está disponível para mim e para você, e para todo aquele que nele crê. Tem alguém que crê em Jesus? Faz barulho aí se você crê em Jesus. Aplauda Jesus, você que crê em Jesus. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Pastor, quanto custa? Nada, é de graça. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Você tem que crer, e a palavra diz em Romanos 10:9, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Salvo do quê? Do pecado, da morte eterna. Eu e você estávamos destinados para uma eternidade sem Deus. Só que na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Eu tenho boas notícias. E aí Paulo diz, nessa epístola incrível, que se eu confesso com a boca que Ele é o Senhor, e eu creio em meu coração, que Deus o ressuscitou, eu sou salvo. Jesus é o Senhor. Quantos aqui estão preparados para confessar sobre essa nação, na Europa, para anunciar por onde você está, que Jesus é o Senhor? E creem no coração que Ele foi ressuscitado pelo Pai ao terceiro dia. E então a palavra também diz em João 1, versículo 12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem em seu nome. Você crê no nome de Jesus? Amém. Então você recebeu um direito. O direito de receber essa aliança. E dedinho. É dedinho que fala aqui? Mindinho, eu estou errando tudo. Mas Deus é um Deus de graça. Talvez você errou tudo essa semana, mas Deus é um Deus de graça. E se você se arrepender, pastor, mas eu tenho que me arrepender, é pela fé. Mas a fé e o arrependimento são dois lados da mesma moeda. Porque se eu creio, se eu sou iluminado, eu tenho uma nova natureza.
E quando eu sou regenerado, quando eu tenho uma nova natureza, a minha nova natureza vai querer viver de um jeito diferente. Então arrependimento não é o choro no altar, pode ser acompanhado do choro no altar, mas arrependimento é uma mudança de mentalidade. Eu estava indo nessa direção, mas agora eu quero Cristo, eu quero Jesus, eu quero viver como ti. A palavra vai dizer, lá em Atos 3,19, a pregação de Pedro: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Lucas 15,10, eu digo, da mesma forma que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então nós vemos esse arrependimento e fé andando lado a lado para que eu e você possamos usar essa aliança. E agora o mindinho, acertei, é o dedo da promessa. Que promessa? Existe uma recompensa. Pastor, que recompensa? Uma recompensa imediata e uma recompensa eterna. Você quer saber a sua recompensa? Quem quer saber a sua recompensa? A sua recompensa imediata é o Espírito Santo vivendo dentro de você. A palavra vai dizer, vai anotando, tem bastante versículo, eu tenho mais 1 hora, brincadeira. A palavra vai dizer, ela vai dizer, fica tranquilo. Em algum momento ela fala. Romanos 8:11. Se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo, igualmente vos dará vida aos seus corpos mortais, por intermédio do Espírito que habita em vós. Diga, eu tenho o selo da promessa. Você foi marcado. Sobre a tua vida está o sangue de Jesus e está o óleo do Espírito Santo. Você foi marcado. Tem uma recompensa que é imediata. Você entrega a vida para Jesus e Jesus não é igual a Amazon, que vai falar assim, daqui a 4 dias chega na sua casa. Mas se você for Amazon Prime, chega em 2 dias e meio. Ó, eu entreguei a vida para Jesus no culto. Na quarta-feira, na hora do almoço, eu vou estar lá comendo e de repente, uou, chegou o Espírito Santo. Uou, xandarabacataravassa. Não! No momento que você crê que o sacrifício era perfeito, que ele é o Filho de Deus que foi ressuscitado, naquele momento, você confessa, você crê, ele faz morada em você. E ele se move em você. Estou muito musical hoje. O Espírito Santo se move em você. Então tem uma recompensa que é imediata. Deus está a levantar uma geração em Portugal que vai bradar sobre os telhados que nós temos boas notícias. E que o Espírito Santo quer trazer vida para essa nação, quer trazer vida para as universidades de Portugal, quer trazer vida para as famílias de Portugal, quer trazer vida para os casamentos dessa nação, quer trazer vida para a Europa. Existe vida sobre mim e sobre você. Onde está, ó morte, a sua vitória? Tragada foi a morte pela vitória, e o Espírito Santo habita em você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele vem como selo da tua salvação, e você foi selado pelo Senhor. Mas existe uma recompensa eterna. Como Paulo dizia aos Coríntios, se a minha esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Em outras palavras, Jesus vem para também tratar o problema da eternidade.
Ele não vem apenas para você ter uma vida abundante de 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, mas Ele vem para te conectar com a eternidade. E meus irmãos, não existem 3 caminhos, não existem 2 caminhos, não existe 4 caminhos, só existe um caminho. O nome desse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Talvez você pode ter aquele amigo que você fala assim: ele é tão bom, ele é tão legal, só falta Jesus. Quê? Só falta Jesus? Se falta Jesus, falta tudo. Não, mas ele é tão bom, ele é tão calmo, mas só falta Jesus, é só um detalhezinho que eu tenho que falar para ele falar e confessar, e te enganei, você foi salvo, vem comigo para a igreja. Não. Ele morreu numa cruz, ele merece ser pregado, a integridade do evangelho. Não apenas que ele morreu, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele vive. Ele vive. Eu tenho boas notícias. Na cidade de Davi nasceu o Salvador. E essa recompensa, ela é eterna. Jesus, em João 11, 25, ele declara o que para mim é o versículo mais lindo da Bíblia. Quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Fica de pé junto comigo, me ajuda a terminar esse culto.